E eu, pessoas, lembrando que essa é a saga do calor, e então assim, tá calor pra caramba. Em vez de eu ficar derretendo conforme o vídeo passa, eu preferi que vocês ficassem vendo eu tirar meu cabelo a cada 5 segundos da minha cara. E esse leve barulho de turbina no fundo chama Marley. Ah, o seu ventilador tem nome? Tem. É o Marley e eu, entendeu? Então assim, espero que vocês... Tá difícil. Mas eu queria falar um pouquinho sobre o Menino e a Garça. Ele ganhou o Oscar, pois é, mas assim... Pois é, eu peguei na promoção que, tipo assim, era R$12,90, se não me engano, ou R$12 pra você ir no cinema e ver um filme. Só que eu não ia no cinema 2 vezes em dias diferentes. E o outro horário do Menina Garça era muito tarde. E então eu simplesmente vi seguido. Eu já tenho um filme pra ver junto com outro. Só que era pra eu chegar no Menina Garça, tipo, 10 minutos atrasado no máximo. E eu já tava lá dentro, era só eu simplesmente sair de uma sala e entrar na outra. Só que eu sou muito certinho, o que é uma praga. Eu tenho que começar a ser uma pessoa ruim. Porque eu simplesmente saí, eu encontrei uma moça e eu pensei, ela vai ver eu entrando na outra sala e vai achar que eu estou roubando. E eu não estou, eu paguei pra estar dentro dessa outra sala também. Eu já tava com os 2 ingressos na mão, porque eu não sou boba, né? Comprei os 2 ingressos antes de entrar pra Demon Slayer. Eu saí, assim, tava subindo os créditos do Demon Slayer, eu saí correndo, tipo assim, ainda tava, tipo assim, dando zoom na cara dos personagens antes de subir os créditos, eu saí correndo. Porque eu já tava 10 minutos atrasado pra Menina Garça. E aí eu simplesmente, eu sabia que em 15 minutos eu não ia perder nada. Ia ser, tipo, trailers. Então essa era a minha esperança. E aí a hora que eu saí, eu falei, moça, eu tô com um ingresso pra outra sala, eu posso entrar? Ela, não, você tem que ir lá fora pegar a fila. A fila tá quilométrica. E aí, tipo, uma galera fez rolo com o ingresso e ainda ficou discutindo com a moça. Eu cheguei 20 minutos atrasado. 20 e poucos minutos, 23, 24 minutos atrasado. Ou seja, eu perdi todo o começo. A hora que eu cheguei, ele já tava numa casa no campo e eu não sabia quem era, o que tava acontecendo, porque eu tinha visto um pouquinho da sinopse, alguém comentando sobre. E aí eu sabia que, tipo assim, ele tinha perdido a mãe dele num acidente. E era essa a informação que eu tinha. E acabou a informação que eu tinha. E aí, tipo, eu falei, mano, não é possível que eu cheguei antes do acidente. O filme já começou faz um tempo, eu tenho certeza. Então eu pensei, mano, o acidente já foi e ele tá em outro lugar, eu não sei onde é, eu não sei se ele tem família, eu não sei como que foi o acidente, eu não sei o que tá acontecendo. E foi assim que eu cheguei na sala. Então esse vídeo não tem o começo. Esses 2 minutos foi pra falar que eu não tenho o começo do filme. Mano, paguei R$12 pra entrar em cada filme, eu gastei menos de R$30 pra ver 2 filmes. Eu não tô reclamando, mas assim... Foi triste, eu acho que não tinha necessidade de ano, porque eu já estava lá dentro e com o ingresso eu ter voltado lá pra fila. Foi tipo assim, total perda de tempo. Mas pois é. Enfim, aí simplesmente entrei, já tava bonde andando, mas o Marrito, a mãe dele faleceu num acidente, aparentemente envolveu fogo e ela tava no hospital. Eu não tenho mais informações sobre isso pra dar, sinto muito. E simplesmente ele se muda pra casa da irmã da mãe dele. Só que, tipo, a situação é muito complicada, porque eu não sei se teve alguma coisa no começo que justifique isso, mas eu só achei extremamente estranho. Porque o pai dele tá casado com a irmã da mãe dele e ela tá esperando um filho. Então, tipo assim, ele é irmão e primo da criança simultaneamente. Sabe? Um pouco estranho. Tá bom, um pouco estranho. Tipo assim, biologicamente tem algo errado? Não. Porque, tipo assim, são duas pessoas aqui e uma pessoa aqui. Tipo, não tem nada, um tabu gigante. Mas, que é estranho pra caramba, Eu fiquei assim, é claro que ele ia ficar um pouco assim, sabe? E tipo assim, pra madrasta dele também ficou muito estranho. Por causa que, cara, é o filho da irmã que ela perdeu. E dava pra ver que ela se importava e gostava da irmã. E vice-versa. Então ela quer cuidar dele com todas as forças. Mas, tipo assim, pro Maito, parece que é meio a pessoa que tá substituindo a mãe dele. E, tipo, irmãos normalmente se parecem um pouquinho. Então deve ser muito complexo pra ele olhar pra ela. Sei lá, cara, deve ser um mito de informação tão grande pra ele. Deve ser complicado pra ele. Então, tipo, nas primeiras cenas que eu peguei, sendo que eu já estava lá atrasada, eu não perdi 20 minutos do filme, tá? Porque tem trailers, 10, 15 minutos disso foi trailers. Mas eu perdi uns 10 minutos do filme, pelo menos. E esses 10 minutos do filme, eu posso ter perdido coisas importantíssimas. Não sei se perdi, talvez tenha perdido. Juro pra vocês. Podia ter saído antes de Demon Slayer, mas tava mó legal lá. Enfim. Mas simplesmente é muita coisa pra ele processar. E o pai dele não parece ficar lá o tempo todo. Então ele meio que fica nessa casa com a madrasta dele, que é tia dele, que tá esperando o irmão dele, pelo que eu entendi.
pai dele não fica muito por lá, ele tá trampando. A gente tá em tempos de guerra e tem umas senhoras e um senhorzinho por ali. E foi sobre isso. Só que no quintal deles tem uma fucking torre muito bizarra. E aí falam pra ele não mexer nessa torre, dele entrar nessa torre, tem umas lendas loucas no local. E aí você pensa, onde tá a garça? A hora que eu entrei nesse filme, a garça já estava enchendo o saco. Eu achei que a garça fosse ser um negócio meio místico, sabe? Tipo assim, ia ser um negócio meio Totoro, e a garça ia ser, tipo, amigos pra sempre dele. Não, a garça é um porre. A garça simplesmente tava perturbando ele. O pessoal tira a garça de perto dele, porque a garça tava enchendo o saco, então eles expulsam a garça. Então, tipo, a garça não é legal, não. A garça tá tentando sequestrar ele e, tipo assim, eu tinha acabado de entrar na sala. Eu tava ali funfando. Tinha tanta coisa interessante e importante acontecendo e tudo que passava no canto da minha cabeça era: a garça não é um amigo, a garça tá tentando sequestrar uma criança. Foi muito complexo. Enquanto a garça estava enchendo o saco e a gente sabia que, a partir do momento que ela conseguisse levar o Marrito e ela ia conseguir, a coisa ia ficar muito estranha, muito rápido, então eu tava aguardando ansiosamente por isso. A gente viu que ele não se adaptou bem na escola, tipo, o pessoal foi perturbar ele, e eu acho isso bem complicado. São tempos de guerra e o menino acabou de ser transferido. Alguma coisa aconteceu de errado, com certeza. E o povo ainda foi encher o saco dele, aí ele se meteu numa briga, aí tá voltando pra casa, ele tá puto, aí ele mete uma pedra na própria cabeça, e aí, tipo, talvez essa cena tenha soado confuso pra algumas pessoas, mas eu entendi, tipo, muita coisa. Eu não sinto que ele fez isso pra chamar atenção, ele realmente queria sentir dor, sei lá. Então, assim, tinha muita coisa complicada, dava pra ver que tinha muitos sentimentos pesados passando por ele. E aí ele volta pra casa, ele fica um tempo sem ir na escola, nem tem porquê, porque o mundo tá explodindo, né, no momento, então ele ficou um tempinho em casa. E ele passou muito mal, o pessoal ficou super preocupado, só que a madrasta deve estar esperando uma criança, é um momento delicado, então, tipo assim, ela acaba começando a se sentir fisicamente mal também, então a gente tem, tipo, a madrasta de canto num quarto, ele de canto no outro, e tudo tá uma bagunça. E aí você imagina o que tá passando pela cabeça do pai dele também. Então, assim, o negócio tá muito confuso e complicado. E aí, no meio disso, tem a maldita garça tentando fazer um sequestro. Juro pra vocês, eu tava começando a me irritar. Tipo assim, eu tava gostando tanto do ar meio melancólico do momento, e aí tinha aquela fucking garça. E aí acaba que a madrasta dele simplesmente levanta e se enfia no meio do bosque. E aí ele vê ela indo, só que ele não dá muita bola, porque ele tá aprontando alguma coisa pra matar essa garça, né? Ele tá aprontando tipo uma flecha pra acertar a garça, porque a garça estava enchendo o saco de todo mundo. E ela não volta. E aí ele vê as senhoras todas preocupadas correndo atrás da madrasta e não achava, não achava, não achava. E aí ele cutuca uma das senhoras e fala assim: eu sei pra onde ela foi pra lá, eu vou pra lá. E aí ele vai. E a senhora fica tipo: não, pelo amor de Deus, você acabou de subir a senhora da casa. Se esse moleque some, eu tô demitida, né? E vai atrás dele. Eu fiquei com dó da senhora, porque ela vai puxando ele com todas as forças de volta e ele, nem aí, ele vai pra dentro. Porque, tipo assim, é uma situação complicada, mas é tipo, a mãe da irmã, é a irmã da mãe dele, e tipo, é alguém importante pro pai dele, e ele não odeia ela, só vai demorar um pouco pra eles começarem a se dar bem, porque a situação é complicada. Então, tem muita coisa ali. Então, assim, só nesse comecinho ainda nem começou a ficar estranho, porque é filme do estúdio Ghibli. Se não ficar estranho, não é, entendeu? A situação não começou a ficar estranha, só a garça tá um pouco estranha, mas nada tá muito estranho. E já tem muita coisa passando. Então tinha muita coisa profunda no começo desse filme. E aí, simplesmente, eles entram numa estrutura, eles são enganados pela garça, e aí começa uma luta, só que acaba que a garça perde, e o senhor do local, basicamente, fala pra garça ajudar o menino a encontrar a madrasta. E aí a garça é obrigada a ajudar, porque ele tá com uma pena muito especial da garça que ele acabou surrupiando, e a garça meio que precisa dessa pena. E a partir daí, vai ele e a senhora jogada em outro mundo. Nesse outro mundo as coisas são um pouco diferentes. Tipo, a senhora desaparece, e aí ela meio que reaparece, só que é ela, mas não é bem ela. É a ela daquele mundo, e acaba ajudando um pouco o menino, mas não fica ali com ele, sim, todo o tempo. A gente vai ter a chance de ver a mãe do menino, o que é meio aleatório. A gente descobre que ela já entrou, se perdeu nesse lugar e voltou. Então a gente meio que vê que nessa torre, eles estão dentro da torre agora, e nessa torre o tempo passa de maneira muito estranha, porque, tipo, ela se perdeu por um tempo e voltou há muitos anos atrás, quando ela era criança. E agora ela já ficou adulta, ela já teve um filho, ela já faleceu, e o moleque encontra ela dentro da torre. O que significa que, basicamente, o tempo da torre é um looping louco. E ele tá ali caçando a madrasta dele. Tem várias coisas meio estranhas e, tipo assim, eu acho meio complicado, agora vocês vão me julgar, mas eu não gosto muito dos filmes do Estúdio Ghibli. Por quê?
algum momento as coisas ficam muito loucas e eu necessito de explicações, sabe? Eu necessito de aprofundar algumas coisas que me chamam a atenção. Por exemplo, e agora a gente entra dentro de alguns spoilers, mas assim, tinha a sala da maternidade, onde estava a madrasta. Ele não podia entrar. Por que ele não podia entrar? Porque incomodava ela ou era uma lei superior? E a partir do momento que ele rompe essa lei, ele e a mãe dele vão ser julgados, porque a mãe dele tava junto com ele em forma de criança. Vai segurando, entendeu? Já tá fumado. E aí, simplesmente, o senhor que é o cara responsável pela torre, parece que por ele perdoaria. Só que o rei dos periquitos não vai aturar isso. Aí você fica assim, da onde saiu o rei dos periquitos? Boa pergunta! Então, assim, isso rola, isso é a assinatura do estúdio. A coisa tá muito profunda, você tá acompanhando muito bem, aí a coisa começa a ficar um pouco brisada, mas você ainda tá acompanhando muito bem, e aí do nada tem o rei dos periquitos. E aí você começa a pensar assim, eu tô louca ou eu cochilei em algum momento? Eu não gosto muito dessa vibe, sabe? Porque eu fico assim, eu preciso de mais informações. Houve uma guerra entre os humanos e periquitos? Eu preciso de mais informações. Eu fiquei tão encanada com o rei dos periquitos. E ele, tipo, ele só surgiu, sequestrou pessoas, e aí ele virou um periquito, foi cuspido pro mundo real. Eu preciso de mais informações. E é sempre isso, eu queria explorar mais dentro do mundo. Mas eu acho que essa é justamente o charme. É você entrar, ficar que raios eu acabei de assistir e sair. Porque, apesar disso me matar por dentro, eu realmente não gosto dessa pegada. Porque eu levo isso pra casa e eu não esqueço mais. Mas, simplesmente, eu acho que esse é o interessante. Ele mostrou que tinha um mundo gigante dentro da torre. A gente vê um pedacinho. Ele apresenta algumas das regras, não todas. Ele não desenvolve todas as regras. Algumas coisas, simplesmente, elas são assim que elas são. E eu acho que a vida tem dessas também. Então, ainda vem uma mensagem subliminar boa no meio disso. E você fica com gosto de quero mais, só que o protagonista precisa voltar. Ele precisa voltar porque o pai tá caçando ele desesperadamente. Aliás, eu não gosto muito do pai dele, eu acho ele meio idiota. Mas o pai dele tá caçando ele desesperadamente. A mãe dele precisa voltar pra crescer, conhecer o pai dele e ter ele. Ele precisa voltar, a madrasta precisa voltar. A madrasta tá grávida, ela não devia estar ali dentro, entendeu? Então, assim, ela não deveria parir naquele lugar muito louco. Então ele precisa voltar com a madrasta e o futuro irmãozinho, primo dele, ok? E, tipo assim, o pai dele já perdeu a esposa dele, agora ele vai perder o filho e a outra mulher grávida. Tipo assim, pelo amor de Deus, ele precisa voltar. Só que aquele mundo, tipo assim, ele literalmente, no final do filme, foi oferecido o controle desse mundo. Só que ele sabe que ele precisa voltar. Ele meio que precisa voltar. E eu achei isso interessante. Eu acho que isso é a pegada que você fica assim, nossa, isso foi profundo e foi legal. Você queria ficar lá, você queria entender mais, você queria talvez mais 20, 30 minutos pra entender aquela regra, ou aquele lugar, ou aquela situação, mas a história precisa continuar. E eu acho que isso é o bonito, mas ao mesmo tempo eu fico tão... Isso me frustra bastante, mas ao mesmo tempo eu acho que essa é a beleza dos filmes dele. Então, eu achei incrível, eu achei bom. Eu iria assistir, tipo, eu não me arrependo de ter ido assistir também. Eu literalmente fiquei triste de ter perdido os primeiros, provavelmente 10 minutos de filme. Mas foi uma pegada diferente, porque eu tava num anime muito agitado, eu tava em Demon Slayer antes, e aí eu entrei no Menina Garça e, tipo, sabe? Eu fiquei assim, nossa, é bem mais parado o tempo em comparação a Demon Slayer, que é um negócio com gente voando, facas, luta, sangue. Não é essa pegada do Menina Garça, é uma pegada mais profunda, é uma pegada gostosa, é bom pra qualquer público assistir, então, tipo assim, foi bom. Só que essa pegada, tipo assim, eu sei que tem tipo, toda uma profundidade de você não saber mais, mas eu sinto que isso me tira o sono nas próximas 2 semanas. Então, assim, normalmente não é o tipo de coisa que eu gosto muito de consumir por causa disso, porque eu sinto que, tipo assim, gasta todos os meus neurônios e eu não consigo respostas, isso me enche muito. Mas ao mesmo tempo foi, tipo assim, todo lugar que você tinha detalhes, então eu sentia falta de poder pausar, sabe? Porque você tá no cinema, não dá pra pausar. Eu queria pausar pra observar detalhes, tinha criaturas estranhas de todos os lados, e elas desenvolviam de animais, e quando elas saíam da torre elas voltavam pra esses animais. A gente tinha algumas situações que talvez você reouvia as pessoas falando a frase ajudasse. Algumas coisas estranhas estavam ali meio que só por estar, outras não, tinha todo um negócio filosófico por trás. Então, onde você olhava tinha informação, onde você olhava tinha coisa, muitas criaturas, muita criatividade. Então foi um negócio bem legal. Eu achei bem da hora o filme, não é o meu estilo, mas eu achei bem legal. Então, assim, foi um negócio que eu fiquei, foi da hora, mas eu precisava... O Rei Periquito tá me tirando sono, eu não vou mentir. Mas enfim, foi isso que eu achei do Menino e a Garça.
Eu gostei, eu não amei, porque não é o meu estilo, não porque é ruim. Então eu sempre falo que é muito importante a gente saber separar quando o negócio é ruim e quando você só não é seu estilo. Ele é muito calmo e ele é um pouco brisado, então são duas combinações que eu não gosto muito, mas é um filme legal, então eu totalmente recomendaria. Mas enfim, espero que vocês tenham gostado. Até a próxima. Bye, bye.